Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas, está começando mais um Corrida On Demand. Brasil! É isso aí, palmas, palmas, porque nós estamos no programa de número 80, meus jovens. É isso aí, bom demais estar aqui gravando mais esse episódio, programa de número 80. Eu confesso que quando eu comecei esse projeto eu não tinha tanta motivação assim pra chegar nessa edição. Deu pigarro aqui, gente, pra chegar nessa edição, mas chegamos no episódio de número 80 e eu tô feliz demais. E nessa edição o meu convidado é o Gabriel Jax, ele que tem uma história incrível de superação desde a sua infância. Ele é um cara que se tornou professor de educação física aí de uma forma bem interessante, né? E tem uma história incrível na corrida também. Ele compartilhou com a gente histórias sobre seus projetos pessoais. Você sabia que ele teve um projeto para correr 100 maratonas em um ano? Ele conta como é que foi esse projeto. Mas o assunto principal dessa conversa que eu quero chamar a sua atenção, que eu quero que você fique ligado até o final desse programa com a gente, eu tenho certeza que vai valer a pena você ficar até o final, é sobre a questão de como acontece, né, o treinamento de pessoas com deficiência visual. Como é que faz para treinar essa galera que são atletas como nós, videntes, né? Precisa passar, né, pelos mesmos processos, mas como adaptar o tipo de treinamento para pessoas com deficiência visual? Eu aprendi pra caramba com esse episódio, eu quero compartilhar essa conversa com você. Mas antes de soltar esse bate-papo que eu tive com o Gabriel, eu quero te convidar para seguir o Corrida On Demand nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Corrida On Demand, no TikTok, @corrida.ondemand, e tem também o nosso site, corridaondemand.com.br. Eu estou voltando a vender as camisetas do Corrida On Demand, camisetas em algodão. Tem também o link aqui na descrição do episódio para você poder conferir. E de novo, acesse o nosso site, porque nesse episódio aqui, além de todos os links que estão na descrição do episódio, redes sociais do Gabriel, todos os links que ele comentou estão aqui na descrição do episódio. Tem também algumas fotos incríveis que o Gabriel compartilhou com a gente, que não está na versão do podcast no Spotify e também não está no YouTube. Então, para você que assiste pelo YouTube, que ouve pelo Spotify ou por qualquer outro aplicativo de podcast, te convido no final a acessar corridaondemand.com.br e acessar a publicação desse episódio, podcast Corrida On Demand, episódio número 80, e conferir essas imagens que nós comentamos nesse episódio, beleza? Então é isso, no final do programa eu volto pra gente trocar mais ideia. Na sequência, vem agora esse bate-papo, esse super bate-papo com o Gabriel Jax, diretamente do Sul, com direito a churrasco, tchê. É isso aí. Bora pra esse episódio que ficou legal demais. Eu volto no final pra gente trocar mais ideia. Muito bem, jovenzinhos e jovenzinhas, já estamos aqui. Gabriel Jax, seja bem-vindo ao Corrida On Demand. Palmas pra todo mundo. Aê! Isso aí, né? Uma alegria poder estar aí, né? Mais uma vez contigo, Thiago. Uma honra poder receber esse convite, de bater esse papo contigo aí, que é sempre muito legal, sempre muito edificante aí, tanto para a minha vida pessoal quanto a vida profissional. A gente que tem essa amizade aí já há um tempo já, né? Que as maratonas nos aproximaram, né? É isso aí, né? É isso aí. Como eu disse na nossa abertura aqui, a gente se conheceu através desse projeto aqui, Transpira, Respira, Inspira. Foi um projeto que nos uniu, um projeto muito bacana. A gente vai falar mais dele aqui durante esse episódio. Então foi aí que tudo começou, e aí veio as maratonas, aí veio as loucuras que a gente vai se enfiando no meio, os projetos a gente vai se envolvendo, e isso é muito legal. E logo quando a gente conversou a primeira vez, Gabriel, a tua história foi uma das que me chamaram muita atenção, e por isso que eu falei, a gente teve lá no Transpira, Respira, Inspira. Inclusive, para quem não viu esse episódio ainda, eu vou deixar o link desse vídeo do episódio do Gabriel aqui na descrição do programa,
Para você, depois que terminar esse episódio, aí você vai lá e ouve a história dele na íntegra. Ele contou toda a história dele ali, mas aqui a gente vai contar um pouquinho também, né, de como, quem é o Gabriel, né, da onde ele veio, com mais detalhes, como o Gabriel chegou na educação física, né? Aqui, como eu já te falei, a gente fala para corredores amadores, profissionais, atletas de elite, atletas amadores, aqueles caras que só se divertem, e também trazendo o lado científico da corrida, falar um pouquinho mais sobre a importância de treinar, enfim. Então, para você que está assistindo esse episódio, está consumindo esse programa através do podcast só em áudio, aproveite, porque eu sei que dessa conversa aqui vão sair riquezas de ensinamento para você, ensinamento de vida, ensinamento que você vai levar para a corrida. E então fica ligado, porque a gente vai falar de muita coisa bacana. Mas, Gabriel, para quem ainda não te conhece, para quem ainda não ouviu o seu episódio, não leu o seu capítulo ainda lá no livro Transpira, Respira, Inspira, se apresenta para a galera aí, fala aí quem é o Gabriel Jacques. Tá bom, então, sou o Gabriel, eu tenho 35 anos, tá? E eu sou formado em Educação Física, né? Me formei na PUC aqui no Rio Grande do Sul. Sou casado com a Amanda, que também é professora, mas professora da área de linguagens, de inglês. E eu sou pai da Dádiva, uma menina de 8 anos. Atualmente eu moro na capital gaúcha, eu sou professor, eu tenho uma assessoria esportiva, né, de atletismo, e eu sou professor da rede pública do estado aqui do Rio Grande do Sul também. Então, basicamente eu sou essa pessoa, sou um amante do esporte, sou um atleta amador de corrida de rua, já tive vivência dentro do esporte desde que eu me conheço por vida, assim, né? Então, quando eu era pequeno, gostava de jogar futebol, joguei na categoria de base do Grêmio aqui bastante tempo, na minha infância, na minha adolescência, e depois eu acabei migrando para o atletismo, que é onde eu tô até hoje, né? Tanto como atleta amador, quanto profissional, né? Como professor, né? Esse sou eu, né? Basicamente. Mas você foi humilde, Eu não quero que você deixe de contar. Galera, é o seguinte, o Gabriel, deixa eu voltar aqui minha outra tela anterior. O Gabriel tem uma história de vida muito, muito impactante. Ele tem um testemunho de vida assim que a gente que gosta. A corrida ela tem esse lance, né, Gabriel? De ouvir histórias putz, não acredito que isso aconteceu com ele e tal, que da hora, de superação. A corrida ela tem muito disso, seja de conquistar 1 quilômetro a mais a cada corrida, seja de emagrecimento, né? Seja, enfim, a corrida ela tem muito esse lance de histórias de superação. E eu sei que você tem uma história muito grande, então eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história, porque não foi tão fácil assim como você mostrou agora há poucos minutos, a tua chegada no esporte, né? Porque teve alguma coisa antes, eu não quero que você deixe de contar. Eu vou contar tudo aqui agora, então. Então, assim, eu sou de uma família de 4 irmãos, né? Somos 3 homens e uma menina, né? Eu sou do meio dos homens, sou o segundo, né? Sou o segundo, eu, irmão. E como eu falei, assim, desde pequeno eu sempre fui uma criança que gostava do esporte na escola, tanto na educação infantil, enfim, sempre gostei do esporte, assim, meu pai sempre incentivou, assim, o esporte, eu e meus irmãos, né. Acontece que de 5 para 6 anos, tá, eu era uma criança sempre muito agitada, assim, sempre fui uma criança muito agitada, muito ativa, assim, e quando eu tinha uns 5 para 6 anos, a minha mãe, ela se preocupou, assim, um pouco pela minha agitação, assim, né, por ser uma pessoa muito hiperativa, assim, e a gente fez um exame neurológico nessa ocasião, e dentro desse exame ele apareceu eu tive um diagnóstico ali, que eu tinha um problema neurológico ali, que me afetaria na minha vida educacional, na minha vida profissional, na minha vida familiar, então me foi receitado um tratamento muito pesado, assim, um tratamento psiquiátrico muito pesado, com medicação e tudo. Mas eu vim de uma família cristã, né? Eu vim de uma família que é cristã evangélica, assim, né? Então nós crescemos na igreja, assim, eu e meus irmãos e tal.
minha mãe, minha avó, assim. Então, nesse momento ali, quando a gente recebeu esse diagnóstico, a minha mãe, ela não recebeu aquilo, assim, não desceu isso no coração dela, assim, isso, assim. Então, na ocasião, a, a minha mãe, ela levou isso pro pastor da igreja que a gente ia, assim, né? Naquele momento ali, o pastor da igreja, ele acabou orando por mim ali, naquele momento ali. E eu fui curado disso. Depois esse diagnóstico que eu tinha, eu não podia, eu precisava estudar numa escola especial, eu ia ter dificuldade na minha área de educacional, eu ia ter dificuldade para me relacionar com pessoas, né? Então depois a gente acabou fazendo alguns testes ali e realmente eu fui curado disso, assim, né? A, então isso já começou a questão da palavra que eu digo assim é a superação, assim, né? Que foi que já norteava a minha vida desde a minha infância, muito inspirado na minha mãe, assim, uma senhora de fé, assim. E então dentro da minha escola, na minha etapa escolar, eu sempre tive boas notas, né? Eu nunca tive problema na escola, né? Então o que foi contrário ao que tinha o diagnóstico, né? Então eu sempre tive uma etapa escolar muito boa, sempre me relacionei bem com as pessoas, né? Fui sempre bem ativo, assim, participando de equipes esportivas, assim, nunca tive problema de relacionamentos, assim, e de aprendizagem também. Então, então isso foi me ensinando muitas coisas, assim, sobre superação, sobre você acreditar, você ter essa, como é que eu posso dizer, essa identidade firmada, assim, em quem tu é, de propósito, assim. Foi muito forte para mim isso desde pequeno. Então, eu comecei no esporte, comecei no futebol, aí depois acabei migrando para a corrida, né? E aí, depois que eu entrei na universidade, né, na Faculdade de Educação Física, né, nesse meio tempo, eu, eu, eu construí minha família, eu conheci minha esposa, nós casamos, a gente teve uma filha. Então, foi tudo isso que foi acontecendo assim na minha vida, né? Eu me formei, eu fiz uma boa formação, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar uma das melhores universidades do país na área de educação física, né? Que é a PUC aqui do Rio Grande do Sul. Então, sempre foi isso, assim, sempre foi. Eu costumo dizer que o milagre de Deus ele foi me acompanhando desde a minha infância, né, em todas as áreas que eu ia entrando. Depois eu comecei a trabalhar com a corrida de rua, com o atletismo, que aí até depois eu vou falar um pouco mais disso, mas eu fui entrando, comecei a trabalhar com pessoas com deficiência. E aí eu vou chegar onde o Thiago falou do projeto que eu desenvolvi, né, das 100 maratonas, né. Por esse... Então só para eu poder entender essa linha do tempo, com o atletismo, então, o seu primeiro contato foi direto com o pessoal já com deficiência? Não, aí tipo assim, aí eu comecei ali, o meu primeiro contato com a corrida, assim, eu lembro que foi até numa história meio engraçada, assim, né? Eu namorava uma menina e eu não queria mais namorar com ela, assim, eu entendia que aquilo que não era ela que era pra minha vida, assim, né? Só que às vezes eu passava o final de semana com ela lá e a forma que eu tinha pra me sair um pouco da casa dela era eu dizer que eu ia correr, entendeu? Aí eu saía para correr 30 minutos. Aí eu comecei a aumentar, entendeu? Eu corria 40 minutos, corria uma hora. Então ela entrou a corrida, ela começou a entrar bem aí, em 2008. Eu lembro que era em 2008. De fuga, então, né? Isso, ela começou a entrar meio numa rota engraçada, assim. E aí eu comecei a gostar daquela ali. Aí no fim, a gente acabou terminando o namoro ali e eu comecei a praticar corrida, entendeu? Eu comecei a... Isso antes de entrar na faculdade, né? Aí comecei a praticar corrida, comecei a gostar da corrida de rua, assim, né? Bem amador, assim, sabe? Saía pra corria com tênis de jogar bola, era bem amador, assim mesmo, né? Quem nunca, né? Isso, é. Então, daí em 2009 eu entrei na faculdade, com a ideia ainda de não trabalhar com atletismo quando eu entrei na faculdade, né? De educação física, eu queria trabalhar com o futebol, porque eu já vinha do futebol, né? Então essa era a minha ideia de trabalhar com o futebol. Só que acontece, quando eu entrei na faculdade,
eu não tinha noção a diferença de licenciatura para o bacharelado, né? E eu acabei entrando na licenciatura, que é para a área da educação. Sim. E Mas aí eu, na época que você estava estudando, só para eu poder entender, porque de lá para cá já mudou muitas coisas dentro dessa parte do ensino, né? Por exemplo, agora eu estou fazendo a transição do quarto semestre para o quinto semestre, e agora sim eu vou fazer a separação entre bacharelado e licenciatura. Esse ano, aham, por exemplo, eu tive nos 4 primeiros semestres, foi tudo junto, licenciatura e bacharelado, tudo junto ali, as aham, matérias que tem em comum, né? A gente foi tendo ali todo mundo junto. Mas agora que vai separar os alunos, né? Quem vai para o isso. bacharelado vai seguir para um lado e licenciatura para o outro. Quando você fez a faculdade, não era assim, né? É, o, é que existia dois cursos, né? O licenciatura e o bacharelado. Ah, E tá. embora os 5 primeiros semestres era como tu, assim, eram as mesmas cadeiras, na Legal. verdade, entendeu? Eram as mesmas disciplinas. Quando chegava no quinto pro sexto que mudava um pouquinho, assim. E aí eu vi que eu tinha entrado na área da educação, né? Aí eu até cheguei a pensar, bah, mas eu não quero trabalhar, eu não quero ser professor de escola, né? Eu Aham. quero ir para a área do treinamento, né? E aí teve um professor que me orientou ali, bah, quem sabe tu faz primeiro essa licenciatura, depois tu vai lá e faz o bacharel e te forma nos dois, né? Sim. Aí eu, tá, beleza, vou fazer isso aí, né? Mas eu ainda naquele pensamento de trabalhar com futebol. Só que aí eu comecei a ter o contato com um projeto social em 2009. Hum, Quando eu entrei na faculdade, eu já fiz um voluntário num projeto social. Porque eu era um cara sempre muito tímido, sempre fui um cara muito tímido. Então eu me voluntariei num projeto social para me poder quebrar minha timidez, porque eu sabia, bah, eu quero dar aula, então eu então, preciso quebrar essa timidez. Então eu sim. comecei a trabalhar com um projeto social. Aí começou a ser o meu primeiro contato com públicos especiais, digamos assim, né? Trabalhava com crianças da periferia, mas dentro desse público eu também tinha crianças com autismo, com um transtorno de hiperatividade, síndrome de Down. Existia algumas pessoas, um público especial dentro do projeto social. Então esse foi o meu primeiro contato que eu tive. E aí de 2009, esse voluntariado ele ficou até hoje. Até hoje eu trabalho como voluntariado nessa mesma instituição. Né? Eu já estou há mais de 10 anos lá. E daí comecei a trabalhar nisso aí. Eu trabalhava na área administrativa, né? Eu era um cara que tinha formação na área da informática e estudava à noite. Trabalhava durante o dia, estudava à noite e final de semana fazia voluntariado na área da educação física, Uhum. para poder ter experiência. E aí eu comecei a ter esse contato assim com esse público. Aí quando chegou ali mais ou menos 2011 para 2012, eu comecei a trabalhar, eu já estava fazendo estágios em escola, já estava tendo uma experiência com crianças em escolas, estava fazendo alguns estágios com escolinha de futsal e tal. Aí eu comecei a treinar essas crianças que eu trabalhava na escola, eu comecei a me aperfeiçoar no atletismo. Porque daí Legal. eu comecei já a aumentar minhas corridas, aí eu comecei a trabalhar um grupo de atletismo com essas crianças da escola, fazer uma atividade extra classe de atletismo aí com eles, né? Entendi. Aí fiquei aí nesse período de 2012 até 2014, mais ou menos, de 2011 até 2014, fiquei trabalhando isso, era isso aí que eu fazia, assim, dava atletismo, futebol Uhum. para as crianças, era o que eu fazia, assim. E daí eu peguei. Quando chegou ali por 2014, eu tinha um amigo que trabalhava como guia de deficiente visual. E eu Uhum. sempre acompanhava ele, já acompanhava desde o início. Eu achava super legal, só que eu pensava assim, bah, isso deve ter vários requisitos para poder guiar um deficiente visual e tal, né? Então, eu acho que eu nunca vou conseguir chegar nisso, mas eu admirava assim, né? Aí Legal. quando chegou ali nessa época de 2014, eu comecei a me inclinar para isso, assim, bah, eu quero ter a oportunidade de, porque eu já trabalhava com muitas pessoas com deficiência, só que eu não tinha essa experiência com deficiente visual. Eu falei, quero guiar alguém no atletismo. Entendi. Aí surgiu uma oportunidade, eu fui num dos treinos meu, eu conheci o seu Neide Figueiredo, que hoje é um aluno meu e um dos meus melhores amigos que eu tenho assim hoje, um senhor que ele já é cego de nascença, né? A esposa dele também é cega, a esposa dele é ex-atleta olímpica, né? Ela participou dos Jogos Paralímpicos de Seul e tal, com deficiente visual e tal. Conheci ele numa pista de atletismo que nós temos aqui na cidade. E eu me ofereci, assim, eu tava correndo, ele correndo sozinho com a guia, assim, na pista de atletismo, na borda.
e eu vi a oportunidade de eu guiar alguém, né? Aí eu cheguei nele, falei bem assim, me apresentei, disse pra ele, ó, sou estudante de educação física e tal, tô me formando, eu queria ter uma oportunidade de guiar você e tal. Daí ele falou assim, se tu tivesse uma guia aqui hoje, eu até tu me conduzia aqui agora. Aí eu tirei o cordão do meu colção, montei uma guia na hora ali e guiei ele por 6 km. Então, só para o pessoal poder entender, então, essa guia que ele falou seria aquele elástico, aquela corda que você e o atleta segura e corre por ali. É por ali que ele vai se guiando, é isso? Exatamente, essa é a guia que a gente utiliza, né, para guiar um deficiente visual dentro da corrida, né? Uhum. Então, essa é a guia. É um elástico, assim, né? Então, eu adaptei ele com o cordão do meu calção e guiei ele. E ali eu construí uma amizade com eles. Que legal. Mas nessa ocasião, tudo se encaixou, assim, sabe? Porque quando eu conheci ele, eu já comecei a guiar. A pessoa que guiava ele tinha ido viajar, então ele estava sem guia. Foi Aí ele começou a me ensinar, aí, né? entendeu? Então foi uma coisa por acaso, assim. Eu comecei a guiar ele nas provas. Aí o professor que tinha um grupo, existia um grupo de vários deficientes visuais. Uhum. Vários não, tinha uns 5, assim, mais ou menos, inicialmente, né? Tinha um professor e esse professor não podia mais dar aula ali, entendeu? E eu tava me formando. Aí eu me ofereci assim, eu falei assim, eu posso treinar vocês, eu só vou ter que ganhar experiência nisso aí, né? Mas dentro desse período aí que você conheceu ele, tá, começou a fazer esse treinamento, você já tinha terminado as duas faculdades, então? Você já tinha feito a licenciatura e o Já, bacharelado? já tinha terminado a licenciatura, isso foi 2014, aí 2015 eu tava fazendo o bacharel. Ah, Aí ao longo daquele ano eu tava fazendo bacharel, eu fazia como um estágio, aí tinha um professor responsável que respondia por mim, aham, né? Aí eu me formei no meio do ano de 2015 ali. E entendi. aí, quando eu me formei, a gente tinha mais ou menos umas 5, 6 pessoas nesse grupo. A gente criou esse grupo. Aí a gente, vamos criar um grupo. Quem sabe a gente cria um grupo fixo, assim, de deficientes visuais. A gente começou a catar um monte de deficientes visuais que tinha na cidade, no estado. A gente começou a fazer um levantamento, assim, de pessoas que eram do esporte e pessoas que não eram do esporte e eram sedentárias. Sim. E a gente começou a criar. E nós criamos um grupo que se chama Sexto Sentido. Né? E nós criamos esse grupo aí. Esse grupo ele tá ativo ainda, Gabriel? Como é que tá? Isso, o grupo está bem ativo hoje, né? Ele Tem é liderado por página uma no outra pessoa. Instagram, tem onde o pessoal quiser conhecer, como é que faz? Eu já vou colocar aqui na tela. É arroba Projeto Sexto Sentido, tá? Projeto Sexto Sentido, tá? Esse grupo ele é ativo ainda. E daí a gente começou a criamos esse grupo. Inicialmente era um grupo Amigos do Sete, na verdade. Aí a gente depois deu esse nome para Sexto Sentido. A gente ficou Amigos do Sete, aí fizemos camisetas. Aí fizemos um grupão, começamos a juntar gente. Nós já tinha, quando a gente viu em 2016 já, 2015, finalzinho e 2016, já estava formado em bacharel. A gente já tinha uns 30 deficientes visuais. Assim. Caramba. Daí a gente começou a criar esse grupo, assim, aí a gente começou a dar uma identidade para ele. Inicialmente, aí nesse ano, nesse primeiro ano, a gente ainda estava um pouco meio indeciso em que linha a gente ia atender, porque a gente fez um grupo de bike junto, entendeu? Para deficiente, a gente tinha aquela Thunder, que Sim, é de duas, aí começamos a fazer uns pedal com os deficientes visuais e tal. que legal. Mas aí começou a ficar um pouco mais pesado, assim, para assumir os dois grupos e tá, vamos dar ênfase na corrida, né? E aí ficamos, aí esse grupo começou a crescer, a gente começou a identificar atletas, né, de alto rendimento também que tinham, começaram a se juntar a nós, aí alguns competem, dentro do atletismo a gente foi descobrindo outros dons que aqueles deficientes visuais tinham, nós conseguimos encaminhar um deficiente visual para o judô, teve um outro que participou dos Jogos Olímpicos no goalball, entendeu? Ele gostava de jogar no gol quando ele era pequeno e depois a gente começou a incentivar ele, colocamos ele na Federação Gaúcha aqui e ele foi embora. Então a gente começou a crescer esse grupo, assim, né? Aí começamos a participar de competição e tal. Mas aí chegou um momento que eu acabei fui tomando um outro rumo, assim, né? Eu comecei a trabalhar com o meu público que eu atendia começou a crescer muito. E aí eu já tive a ideia de desenvolver o projeto das maratonas, assim. Então eu fui passando esse grupo
para um outro profissional. Ah, tá. Mas hoje você continua com esse grupo aí? Você continua interagindo com esse grupo? Só transferiu a liderança? Como é que tá? Não, eu transferi toda a liderança do grupo, tá? Eu não faço mais parte do grupo, mas claro, eu tenho todo um carinho com eles, assim, a gente tem uma relação, a gente conversa, a gente se encontra nas provas, tudo, né? Eu passei o grupo todo para um outro profissional, mas tem vários deles que são meus alunos, né? Particular, eu sou personal, tem uns que são da minha assessoria de corrida, eles treinam comigo e treinam com o Sexto Sentido também, tal, e aí foi essa linha que eu fui tomando, assim, comecei a guiar deficiente visual, assim, aí a gente começou a dar curso de deficientes visuais, assim, para guia, para profissionais, né? A gente, como fizemos uma parceria com a PUC, aí chamamos alguns profissionais alguns estudantes de educação física, começamos a dar uns pequenos cursos, né, de como guiar, entendeu? E aí o grupo foi crescendo. Hoje esse grupo aí deve ter mais ou menos umas 100 pessoas, mais ou menos, só de deficientes visuais, né? Já aí fora os guias que tem, né? E essa foi a minha história, assim, né? Eu sempre gostei de trabalhar com esse público de deficiente visual, né? Hoje, geralmente quando se falam aqui para o atletismo paralímpico, Uhum. então sempre acabam falando comigo, eu sempre colaboro, assim, alguma coisa que Preferência, né? outra, assim. Então, e aí isso foi essa minha parte profissional, né? Uhum. Aí eu fui me aperfeiçoando nisso, fiz alguns cursos de capacitação na área do atletismo, no esporte adaptado, tudo para aperfeiçoar esse grupo. E aí eu acabei criando a minha assessoria, né? Assessoria esportiva, né? Que hoje ela tem o nome de Corre Junto, ela já tinha o meu nome, que era Gabriel Jaques, né? Uhum. Aí hoje ela tem um Corre Junto, e aí eu atendo alguns deficientes visuais e pessoas que não são, né? Então o meu grupo ele é bem misturado, assim, tem Ou de seja, tudo. ainda que você não esteja mais integralmente junto com o pessoal do Sexto Sentido, mas na assessoria Corre Junto você consegue agregar todo tipo de atleta com ou sem Isso. deficiência. Você abriu um grupo para todo mundo poder ter essa oportunidade de correr junto, promovendo até esse projeto de inclusão, né? Porque Exatamente. a verdadeira inclusão está exatamente nesse processo de você unir todas as pessoas com dificuldade ou não, né? Mas fazer com que elas realmente se sintam inclusas. Acho que essa é a verdadeira inclusão, né? A É, gente, no episódio 5, eu conversei com o Leir, ele é um atleta lá do Rio de Janeiro, Gabriel. Ele perdeu a visão com o tempo, né? Ele tem a doença retignose pigmentar. É uma doença progressiva, né? Normalmente diagnosticada em adolescentes e jovens adultos. Se eu não me engano, ele começou a ter isso perto dos 20 anos. Então, ele foi perdendo a visão com o tempo, tal, até que hoje ele tem praticamente nada de visão. uhum. E ele, quando a gente gravou esse episódio, então, para quem quiser ouvir esse programa, episódio número 5, tá no YouTube, tá também no Spotify, nos outros aplicativos de podcast. Vou deixar esse programa também, um link aqui na descrição do programa para você poder conferir. Então ele comentou muito dessa dificuldade, inclusive de achar guias capacitados. Esse nosso programa tem muito a ver com essa primeira conversa que eu tive com ele o ano passado. Eu estava chegando na corrida, tudo era muito novo, eu estava iniciando na faculdade, então esse universo, para eu que estou estudando agora, ainda é um universo muito novo. Então é importante ouvir a tua fala, né, ouvir a tua experiência, aprender contigo, porque eu tenho certeza que a mesma dúvida que eu tenho hoje como atleta, né, como corredor, tal, é muito legal quando você vê alguém com uma certa limitação, né, com deficiência visual, enfim, correndo, isso é muito legal. Só que a gente não tem a menor ideia do que aquela pessoa passa para chegar naquela posição. Então, por isso que eu acho que esse programa é importante para trazer também um pouco dessa visão, a gente ouvir um pouco das palavras do Leir, como é para ele, mas eu queria também ouvir de um profissional como é treinar essas pessoas, né? Mas antes de a gente chegar nesse assunto, eu quero que você ouça até o final esse programa, porque tem muita história aqui, a gente não vai ficar só nesse programa. Eu queria que você contasse um pouco mais dos seus projetos na corrida. Você fez um projeto muito louco, que foi adiado aí por um tempo, você conta no livro, né, que é o projeto
de 100 maratonas em um ano. Como é que foi esse negócio, cara? O que aconteceu? Conta pra gente essa história. Você parou o teu bairro aí no dia da 100ª, né? Conta um Sim. pouco pra galera como é que foi esse teu desafio pessoal. E então, como as coisas estão bem tudo ligadas assim na minha vida, né? Por eu sempre trabalhar nesta linha assim de propósito, de superação, eu sempre trabalhei com pessoas com limitações, tan- crianças assim de vulnerabilidade social e os próprios atletas paralímpicos assim, né? Para-atletas, né? Sempre trabalhei muito nessa linha com os projetos e ali por 2019, guiando um deficiente visual numa meia maratona aqui de Porto Alegre, eu tive a ideia de criar um projeto que pudesse inspirar as pessoas a fazer grandes coisas, né? Englobando assim o deficiente visual que está em depressão e o esporte pode colaborar para ele encontrar o seu propósito de vida, englobando a criança que mora numa periferia, não tem condições de ter um tênis, mas não impede de ela buscar realizar os seus sonhos, e os meus atletas também Uhum. de alcançar os seus objetivos. Eu criei esse projeto, né? Eu tive a ideia em 2019 de poder fazer 100 maratonas em um ano, né? Porque eu sempre ouvia assim das pessoas assim, né? Quando eu falava, bah, de repente tu pode tentar entrar no esporte, fazer uma coisa, as pessoas, bah, não dá. Bah, minha vida impossibilita, meu trabalho, minha Não tenho família tempo, né? É o não famoso tem não tenho tempo. tempo. Isso, não tem tempo. Aí eu pensei assim, cara, eu vou criar um projeto que eu vou fazer dentro do meu contexto de vida. Tipo assim, ó, eu não vou parar de trabalhar, eu vou seguir minha rotina normal, mas eu vou encaixar uma maratona, 2 maratonas por semana. Nisso para mostrar para as pessoas que se a gente quer fazer, a gente faz. Entendeu? E como é, eu já sei como é que era a sua rotina, mas Ah, conta pro pessoal como é que era frenética essa sua rotina, porque era loucura. talvez, Cara, hoje eu. talvez eu acho que eu não conseguiria, talvez. Não sei. Ah, Conta aí. Porque cara, eu até às vezes eu me pergunto, assim, quando eu começo a lembrar, agora fez um ano, agora semana passada, eu fiquei, cara, como é que eu consegui encaixar isso, né? Então, tipo assim, cara, eu trabalhava das seis. peraí. Para você que está escutando agora, presta atenção. Para você que está escutando agora, que fala que não tá, eu não tenho tempo, porque minha rotina é difícil. Para você que é papai, mamãe, vovô, vovó, tio, tia, eu não tenho tempo. Tem tempo, escuta o que ele vai Não falar. prioriza. Não, né, a questão é prioridade, né? Exato, exato. E, e, cara, eu peguei e pensei assim, ó, olhei, aí comecei a mapear. Eu pensei, cara, eu não tenho tempo. Mas eu pensei, não, eu tenho tempo. Mas eu preciso organizar minhas prioridades. Então, eu trabalho, cara, das 7h30 da manhã e eu só paro às 8 da noite, entendeu? Tem 2 vezes na semana que eu paro às 5. Trabalho às 7h30 e solto às 5. Né? Tem uns dias que eu trabalho às 6. Então o que acontece? Eu tinha que encaixar no mínimo 2 maratonas por semana. Essa era a obrigação, porque era 52 semanas. Eu ia fazer em 50 semanas, porque eu não queria entrar no Natal correndo. Então eu sabia que eu tinha que fazer 2 por semana, sempre, até o final do ano. E então eu fazia uma maratona na terça-feira, eu trabalhava, começava às 6h30 da manhã, saía às 6h30 para trabalhar, trabalhava até às 5, já levava minhas coisas pro trabalho, saía do trabalho já correndo a maratona. Aí os primeiros 5 km eu deslocava até a minha casa para trazer o meu computador e minhas roupas na mochila, eu corria os primeiros 5 Saía km com a mochila, correndo. já ia correndo já com o Garmin ativo, chegava na minha casa, largava minha mochila e seguia. Tinha vezes que dava vários BO ali, às vezes eu chegava em casa, minha mulher atrasou, eu tinha que pegar minha filha na escola, largava ela em casa, esperava minha mulher chegar e seguia. Então eu fazia sempre na terça-noite, aí chegava, corria até às 10 da noite, na terça. Aí eu voltava correndo no sábado. Eu trabalhava às 8 da manhã no sábado, dava aula de atletismo às 8 da manhã até às 11 da manhã. Então, eu começava às 13h30 da madrugada, começava a minha maratona, terminava quase 8 horas da manhã, terminava e já trabalhava ali. Uhum. E isso eu fiz por 50 semanas, eu fazia isso. Tinha algumas semanas, às vezes, uma que outra semana tinha uma folga ou mudava um horário, eu ia lá,
fazia uma maratona a mais. Às vezes eu fazia três maratonas na semana para poder Pra ter conseguir ter uma sobra, folga em uma vez que outra. se tivesse algum Entendeu? imprevisto, você já tinha da onde tirar aquela sobra, né? Exatamente. Então, tipo assim, foi toda essa rotina. Lógico que. E dentro disso tinha todo o outro contexto. Eu tinha musculação, eu tinha os trabalhos regenerativos, eu tinha fisioterapia. Então, tipo assim, vivi, eu vivia 7 dias, 7 dias por semana durante o ano inteiro nessa rotina, entendeu? Então, tipo assim, era muito regrado, a alimentação era exata, assim, não podia errar. O sono, tipo assim, eu dormia ali 5, 6 horas por dia, era o que eu conseguia dormir, que é o que dava para dormir, entendeu? Então, tipo assim, era muito pesado mesmo, tá? Mas eu tinha um propósito que era mostrar para as pessoas que dava para fazer. Então, fui fazendo isso. Em 2019, criei esse projeto de fazer 100 maratonas, né? Me desafiei a fazer isso, assim. Foi um projeto que ele surgiu no quilômetro 10 de uma meia maratona, onde que um cara fez uma brincadeira ali com os corredores. Ó, aqui maratona é para quem é adulto. Ele fez uma coisa assim. Eu sei que eu brinquei com ele. Disse, ó, vou voltar aqui ano que vem, vou fazer 100 maratonas. Disse assim pra ele. E aí, mas eu falei rindo, eu levei aquilo dali, daqui a pouco eu lembrei, tá, vou fazer. Aí comecei a. Mas aí deixei para fazer em 2020. Aí a gente teve a pandemia, né? Uhum. Aí te precisei adiar o projeto para 21, aí seguiu a pandemia. 22, aí eu já meio que desisti do projeto. Eu pensei, bah, não vai dar, sabe? Não vai ser mais de xarope assim, né? E aí eu peguei, não, vai dar assim, comecei a me organizar e aí fiz em 2024 de correr as 100 maratonas em um ano, né? Então, graças a Deus eu terminei dia 14, eu comecei 1º de janeiro de 24 e terminei dia 14 de dezembro de 24, né? Fiz dentro Cara, de 49 semanas e meia aí. isso é muito legal. Você falou uma coisa que é muito legal, que eu acho que todo mundo precisa focar nisso, que é a questão de ter a tal da prioridade. Né? Aí eu sei que tem muita gente que deve ter pensado, porque eu também pensaria assim. Ah, mas ele conseguiu porque ele já trabalha na área, ele já é professor de educação física, para ele é mais fácil. Não, 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 você que pensa. Acho que as pessoas pensam que É, quem trabalha com educação física tá toda hora puxando não, ferro, tá toda hora correndo. não, Não é assim, você tem a sua hora de dar as suas aulas, né? claro. Você ali tá lá dedicado aos seus alunos, né? Não Mas eu não importa, tô treinando. mas você não está treinando. O seu Isso, treino específico para maratona é totalmente fora do seu horário de isso. trabalho. É isso que o pessoal precisa poder entender, porque tem gente que trabalha em escritório, tem gente que trabalha em salão de cabeleireiro, tem gente que trabalha pilotando carro o dia inteiro, em carros de dia de aplicativo, enfim, cada um tem a sua rotina, né? Então, a gente sabe disso, que a vida do atleta amador ela é muito variável, né? É, você não sabe quem está correndo do seu lado ali, qual a profissão que aquela pessoa exerce. A gente não sabe quais os desafios pessoais que aquela pessoa tem. Então, isso é só para mostrar que o fato de você ser um professor de educação física, as dificuldades eram as mesmas ou até Uhum. mais, né? Porque você já vinha de Exatamente. uma rotina o dia inteiro falando de treinamento e de tal, tal. Exatamente. Uma hora a gente cansa disso daí também. É, exatamente. Tinha toda esse contexto aí, né? E eu digo para as pessoas que o ano de 2023, o ano que antecede ali o projeto, ele foi tão pesado quanto, assim, porque foi um ano que eu separei 11 meses daquele ano para poder treinar para o projeto. Então eu treinava às vezes de madrugada, eu começava às vezes 3 da manhã e corria até às 6 da manhã, ia trabalhar. Às vezes eu treinava 2 turnos para poder atingir o volume de treino. Então, foram 2 anos assim bem desgastante, mas hoje eu digo assim que valeu a pena cada esforço ali e eu faria tudo de novo, né? Eu digo assim para as pessoas que eu faria tudo de novo, se precisasse fazer, né? Cara, isso é muito legal, isso inspira muita gente. A gente tem alguns amigos, né, Gabriel, em comum assim, que são meio doidos, né? E esses caras, eles também acabam inspirando a gente, né? Hugo Exatamente. Farias, a gente tem o Everaldo, tem o Renan, tem a Lívia, que nesse momento que a gente está gravando o programa agora, Isso, ela está no projeto de meia maratona. Essa mulher é isso. incrível, ela está todo dia correndo 21 quilômetros. Já já ela termina também, está chegando já perto do dia 100, né? Aqui no Natal ela vai Hoje ela fez o 100. Hoje ela fez o ela já 100 fez o 100, né? e sexta-feira ela quebra o recorde Ela, mundial, né? ela já quebra o recorde e ela tem a meta, ela vai duplicar a meta, né? Isso, ela vai a 365, né? Se Ela vai. você,
Se você que está escutando a gente ou está assistindo não conhece a Lívia ainda, o Instagram dela tá aqui também, Lívia Slaviero, procura aí. A mulher, ela tá num projeto incrível, ela já tem o projeto dela pessoal de 52 maratonas também, tem o livro dela que ela lançou recentemente aí. É uma mulher que tem história incrível, vale a pena. Para você que gosta de histórias motivadoras, eu tô tentando trazer a Lívia aqui também, mas por causa da rotina dela, tá punk. Eu tentei trazer ela antes de começar o projeto, não deu certo, mas ela é uma mulher que tem uma história incrível. Tem o programa dela também no Transpira, Inspira, Inspira, para você poder acompanhar também. Depois, se quiser, eu mando o link para você que está assistindo ou ouvindo a gente aí. E, enfim, são histórias que vale a pena você conhecer. Mas esse lance da maratona ainda, Gabriel, que eu queria falar, trazer um pouquinho dessa essência, porque todo mundo que vem para o mundo da corrida de rua, a maratona acaba sendo um assunto que vai bater na porta da pessoa, se ela vai abrir, passar por aquela porta ou não, é uma outra conversa. Mas maratona, sim, sempre é um assunto para todo corredor de rua. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho qual a lição que você teve desse projeto de 100 maratonas, porque eu tive a minha primeira maratona agora, né, em 2025, eu falei que ia fazer só uma, acabei fazendo 3, né? Muito impulsionado pelo Everaldo e pelo Renan. A primeira maratona já estava tudo certo, fazer lá na SPC, estava combinado já. Fizemos eu, o Everaldo e o Adriano Cobaia. Um grande abraço para vocês aí também. São outros malucos. O Adriano Cobaia é outro maluco que vai completar a 100ª maratona na São Silvestre também. Essa, né? Enfim, eu aprendi muito na minha primeira maratona. Fiz a segunda maratona correndo dentro do estádio do Pacaembu. Foram 105 voltas naquela pista de atletismo, junto com o Everaldo e com o Adriano Cobaia, esses amigos malucos. Cuidado com esses amigos que vocês arrumam, viu? E aí a terceira maratona foi na comemoração também do Everaldo e do Renan de 150 maratonas. Então, cada maratona que Thiago, eu consigo concluir, eu aprendo uma coisa, cara, e cada uma delas é uma emoção diferente. E eu já pensei em algum momento em desenrolar um projeto como você já fez, como a Lívia já fez, como o Hugo já fez, como o Everaldo e o Renan estão fazendo, como o Adriano Cobaia estão fazendo. E você criar um projeto, cara, envolvendo maratona, não é uma parada muito simples de se fazer. E é isso é importante a gente abrir aqui, né, paredes aqui para poder falar um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho o que esse projeto de 100 maratonas te ensinou, além, óbvio, né, da resistência física, enfim. Mas o que o Gabriel aprendeu muito com esse projeto de 100 maratonas? Tá, eu gosto sempre de falar assim, tecnicamente, cientificamente, correr uma maratona não é saudável, na verdade, né? Pro nosso corpo, né? Na verdade, né? O nosso corpo, ele fisicamente ele não é saudável, assim, né? Então, traz uma série de complicações se você não estiver bem preparado, assim, bem estruturado, assim, pode trazer uma complicação. Você correr 5 quilômetros hoje, todos os dias, ou 4, 5 vezes por semana, é muito mais saudável que você correr uma maratona por ano, entendeu? Então, mas por outro lado, a maratona ela te traz diversas valências assim que nenhuma outra modalidade pode trazer, entendeu? Então, a questão da sua resiliência, da questão de você trabalhar, conhecer mais o seu corpo, né? Você conhecer mais de ti mesmo, você saber os momentos que você está estressado, o momento que você está cansado, se tu é um cara persistente, se tu é um cara que desiste fácil das coisas. Então essas valências eu sempre indico uma maratona. Ela vai te ensinar muita coisa sobre a vida, na verdade, né? Eu como profissional, eu sempre digo assim, ó, a maratona em si, ela pode não ser saudável para o corpo, mas eu sempre aconselho a todo mundo ter uma experiência de pelo menos correr uma maratona na sua vida. Para poder ter. Também, se a gente pensar, isso não é saudável para o corpo. Tanta coisa que a gente faz que não é saudável. Exatamente, lógico que uma alimentação integrada para pensar, né? Antes de você correr 100 maratonas, você correr, que nem o Hugo fez, 366 maratonas, do que você tá num sofá bebendo, tá fumando, sabe? Tá te drogando, sabe? Então, muito mais saudável você tá correndo 365 maratonas, entendeu? Então,
Então a maratona ela me ensina muito sobre isso, sobre a vida, assim, sabe? Sobre a vida mesmo, assim, sabe? Sobre tu consegue fazer relação com tudo na vida, né? Eu e com certeza tu, Thiago, tudo eu consigo fazer uma relação com uma maratona, entendeu? Então, tipo, às vezes a gente tá passando ali um processo difícil de decisão. Pô, eu volta e meia eu lembro, assim, pô, a maratona tu tem que tomar decisão, Sim. né? Se tu errar numa escolha tua que tu faz ali no quilômetro 20 e poucos ali, tomo gel, não tomo gel, tomo água, não tomo água, tomo isso, não tomo aquilo. Se você errar ali naquela decisão, pode Ah, é. prejudicar o seu resto da prova, entendeu? Então, a questão de você ser resiliente, você tá passando por um problema pessoal, você lembrar que as coisas que a maratona te ensina, de você saber lidar com o desconforto, saber lidar com a dor. Então eu aconselho a todo mundo a pelo menos ter a sua experiência de correr uma maratona na vida, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu bato, eu tô prestes a hoje eu tenho uma assessoria que eu tenho 55 alunos que eu cuido, né? Então, dos 55, eu já atingi 50%, todos correram pelo menos uma maratona. Legal. Então eu aos poucos, né, mesmo a longo prazo, eu quero que todos tenham a experiência de pelo menos correr uma, assim, para poder ter esses ensinos que nenhuma outra atividade esportiva, vamos dizer assim, vai te ensinar, né? A questão dos seus medos, assim, de ser corajoso. Pô, tu tem que ser corajoso para correr uma maratona, né? Então, esses são esses aspectos que eu digo assim que a maratona ela pode nos ensinar assim muito, sabe? Muito bom. É isso aí, gente. Fazer uma maratona é muito legal. É um processo que não é fácil, como o Gabriel falou. Tem os seus altos, tem os seus baixos, tem as suas dificuldades. Você aprende muito, tanto você levando para uma área mais pessoal, mais Uhum. motivacional, mais na resiliência que a maratona ela te propõe. Como eu disse, em cada maratona eu tirei uma lição diferente. A primeira, eu ainda considero que foi a mais difícil, até porque eu não conhecia a distância da maratona. Uma vez que Uhum. você faz ela, não é que ela fica mais fácil, mas ela fica menos difícil. Porém, Isso. cada maratona ela tem o seu desafio pessoal, ela tem as suas limitações a serem superadas, né? No próximo Uhum. ano, por exemplo, eu me inscrevi em mais duas maratonas, Maratona Internacional de São Paulo e de novo a SP City. Tiago, você escolheu as provas mais difíceis de São Paulo para fazer? Sim, foi proposital. Exatamente por isso. Tem algumas questões pessoais que acontecem com a gente que às vezes você precisa se colocar num desafio para poder, Uhum. cara, se eu conseguir superar esse desafio dessa forma, com certeza eu vou pegar esse aprendizado e vou conseguir levar essa resiliência para qualquer outra área da minha vida. E pelo menos é assim que funciona comigo. Aí eu, Thiago, É como atleta, né? Não como Uhum. futuro professor, mas como atleta, é isso que passa na minha cabeça, né? Mas tendo a consciência que não é fácil correr 42,200, como também não é fácil correr 5 quilômetros para quem não tem, Isso. porque não está acostumado, para quem não tem essa prática, como também não é fácil passar dos 5 para os 10, dos 10 para os 15, do 15, 18, 21, enfim, não é fácil. Então, para você que está começando na corrida agora, respeite o seu processo, né? Respeite esse aprendizado. Uma coisa que eu falei quando eu comecei a correr com o pessoal de lá da Top Energy Run, que foi minha primeira assessoria que eu participei, quando o professor Mário estava me treinando, eu falei, cara, eu preciso aprender a correr, Uhum. né? Eu acho que é importante você ter essa consciência, né? Ensinar a pessoa a correr, porque não é só você. Teoricamente né? Você vai correr, tá atrasado para Uhum. pegar um ônibus, você corre. Mas quando a gente fala em correr, em provas, em correr em competição, ainda que você só queira pegar a sua medalha e a sua banana no final, mas mesmo assim existe um procedimento, existe uma técnica para se fazer, né, Isso. galera? Não é tão simples assim, né? Exatamente. E, é bem isso, assim, cara. A maratona, cada uma é uma caixinha de surpresa, assim, né? Cada uma é um ensino, né? Às vezes as pessoas, quando eu fazia as maratonas, tava fazendo as 100 maratonas ali, às vezes as pessoas vinham e me perguntavam, assim, né? Outra valência, né? Fora as amizades que a gente faz durante 42 quilômetros, né? Faz muita amizade, isso é verdade. Muita amizade tu faz, né? E sempre quando, às vezes as pessoas perguntavam, mas é fácil pra ti ali, né? Tá correndo ali. Na verdade, não, assim, tinha a sua dificuldade, entendeu? Cada uma tinha
o seu leão para matar ali, né? Entendeu? Então, tipo, uma deu cãibra, a outra não deu, o outro tava calor, o outro tava frio, aqui é muito frio, chuva, então, tipo, todas têm as suas dificuldades. Outra tu tá cansado do trabalho, outro tá estressado, outra tu brigou com a mulher em casa. Cada dia é um dia diferente, né? Cada Cada dia é um maratona é dia uma maratona diferente. diferente, né? Não tem jeito. Cada dia é um dia diferente, assim, né? Então, é bem legal, assim, eu sempre aconselho, né? Bah, deixa, pelo menos faz uma, se tu não gosta, faz uma, te programa pra fazer uma na tua vida, nem que seja quando tu fizer 40, 50 anos de idade, bah, eu vou fazer, É isso aí. ter essa experiência, né? Se desafie a viver uma maratona pelo menos uma vez. Vai ser uma experiência ímpar. Se vai ser bom ou não, é você que vai decidir depois. Mas se ouse, né, se permita essa experiência. E é lógico, decidiu fazer uma maratona, procure uma assessoria, procure um treinador habilitado, um profissional realmente de educação física para poder te ensinar. Não vai na onda dessas planilhas gratuitas de É, internet, porque cada pessoa tem o seu ritmo, tem a sua exatamente. necessidade, né? Tem a sua realidade de treino. Então, procure um profissional, faça esse investimento que eu tenho certeza que o seu resultado vai ser muito melhor e muito mais saudável do que você querer fazer, meter o louco aí, querer correr de alegre, achar que é fácil e não é bem É, assim, né, meu jovem? exatamente. Mas antes da gente passar pro nosso tema, que eu quero ouvir mais, aprender um pouquinho mais e também compartilhar essa conversa com a galera que está ouvindo a gente aqui, queria te fazer uma pergunta. Tem projeto novo, Gabriel? Tem alguma loucura nova que você tá pensando aí? Eu vou fazer um projeto, né? Eu já externei para algumas pessoas, para alguns ouvintes, acho que eu posso externar assim. Eu não botei no meu Instagram. Quem então quer saber tem que vir no canal aqui, tem que assistir todo o Boa. vídeo para poder ver. Né? No Instagram não vai estar lá, não adianta catar no Instagram, tem que assistir o teu vídeo aí, e se inscrever no canal. Eu tenho um projeto de fazer uma maratona por dia, tá? Ah, tenho a ideia de fazer aí no mínimo 365 maratonas em 365 dias, tá? Bacana. Essa é a ideia de fazer, tá? Quando ainda depende, porque eu tenho minha rotina de trabalho pesadíssima, né? Então eu tô ajustando meus horários de trabalho, né? Eu não vou parar de trabalhar. Hoje eu não tenho condições assim de poder parar de trabalhar, mas eu tô já indo atrás já para poder ajustar alguns horários, patrocínios, assim, eu já tô indo a algumas coisas também e tal, né? E tô organizando isso, a data eu ainda não tenho, tá? Espero poder fazer este ano, 2026, mas eu vou saber agora até março, na verdade, se eu vou fazer no primeiro semestre, ali por junho, maio, ou lá no final do ano, entendeu? Então esse é o próximo projeto assim que eu vou fazer, né? Então eu vou fazer uma maratona por dia aí. E tem outras coisas, tem alguns outros projetos paralelos, eu digo assim, que faz parte da preparação que eu já vou começar a fazer agora na virada do ano, né? A partir já do início do ano eu vou correr todos os dias, né? Entendeu? Então, tipo assim, em distância bem menor, assim, mas vou correr todos os dias, já preparando já o meu corpo, preparando a minha rotina, né, para esse próximo projeto aí, que é isso aí, que eu tava segurando até o último, mas o pessoal de Porto Alegre aqui eu já tô falando, então a galera já sabe, assim. Quem não sabe é a galera daí de São Paulo vai saber. Temos uma exclusividade aqui no Corredor de Eventos, Só senhoras falta e sabendo senhores. agora aí. Entendeu? Não, mas Então, legal. Então você já está convidado e convocado a quando tiver a data certinho de é, começar esse projeto. A gente vai voltar aqui, vamos fazer um programa específico para falar desse projeto, né? Para falar como é que você se prepara, quando começa, e a gente vai tentar te acompanhar nesse processo aí. isso, exatamente, Certo? No dia da conclusão, o dia que você vai ter um evento, vamos para pega o avião aqui, sai de São Paulo, bora lá para Porto Alegre e participar dessa festa aí. Pelo menos esse é o desejo, né, cara? Poder participar aí. Isso, com certeza eu vou contar muito com vocês aí nessa empreitada aí. Já vamos entrar nessa de algum jeito aí. Vamos colaborar. Se tiver alguma vaquinha depois aí, manda pra gente que a gente divulga também aqui. Se conseguir ajudar, meu jovem,
Tamo junto e vai ser legal demais. E para você, então, para você que está escutando e está acompanhando esse projeto aí, já tem um link do Instagram do Gabriel, tem o link também da assessoria. Acompanhe o homem, não fica marcando. Ó, dá para você ouvir e já começar a seguir ele no Instagram. Então já vai lá, já se inscreve e bora acompanhar esse homem que todo dia ele posta um videozinho lá bem legal de dica e tal. É bem, eu já aprendi algumas coisas lá, viu, galera? Eu fico só acompanhando. Inclusive, eu aprendi antes da gente entrar no assunto, no nosso último assunto aqui. Eu fiquei sabendo, cara, que você fez aniversário esses dias e que no seu carro não pode faltar Tu viu o vídeo? a churrasqueira A churrasqueira e o tênis. e o tênis, não pode faltar. Por que isso, meu jovem? Porque gaúcho, o Rafael postou assim, ó, acho que foi numa corrida de aniversário, alguma coisa que vocês fizeram, já comendo uma baita de uma costela, foi costela. Que aqui a gente tem a cultura de comer o costelão, né? O gaúcho gosta de costela. O churrasco do gaúcho ele tem que ter costela, né? Tipo, se não tem costela, é assado. Não foi churrasco. Qualquer outra coisa, menos churrasco. Então, no dia que eu for aí, então, eu quero experimentar essa costela. Isso, exatamente. Tipo assim, ó, tu vem aqui, tu tem que comer um churrasco, tem que ter costela. Mesmo que seja um mocinho assim, ó. Mas tem que ter. E aí, tipo assim, aqui geralmente o pessoal já. Aqui o pessoal já me conhece bastante, sim, porque eu tô sempre com o chimarrão, né? Pronto para fazer churrasco e tênis de corrida. Entendeu? É as coisas que sempre tem no meu carro, entendeu? Sempre tem um espeto. Nutricionista que lute com isso depois, né? Tem um espeto, tem um pacote de carvão, tem alguma coisa que tem que estar pronto para tudo, assim. E aí no meu aniversário que o Rafael postou, é que eu tinha prometido para os meus alunos que eu ia fazer um costelão. Aqui a gente tem a cultura de fazer no Rio Grande do Sul o costelão 12 horas, que a gente chama assim, que é a janela inteira, né? E aí ele leva ali, leva umas 10 horas para cozinhar ele ali, né? Para assar, né? Aí tu assa no chão, tu assa, enfim. E aí a gente fez isso aí no meu aniversário, né? Que eu tava fazendo 35 anos, dia 13 agora de dezembro. E o Rafael e a Lívia estavam lá e eles participaram lá do costelão lá, né? Foi bem legal, o pessoal correu lá, o pessoal correu cedo. Nós fomos de madrugada para assar o churrasco, ficamos desde as 2 da manhã lá assando. Passamos a manhã inteira lá, foi bem, bem legal. É sobre isso, senhoras e senhores, tá vendo? É sobre isso. Tem amizades que fazem o costelão também, pô. Tá Exatamente, aqui tudo termina em churrasco, aqui o gaúcho tudo termina em churrasco. Não tem. Aí, tá vendo? Enquanto aqui em São Paulo, toda a corrida a gente termina com água e banana, e olhe lá, aí no sul é só churrascada. Eu acho que eu preciso mais vezes daí, pra se conhecer aí, viu? Não, é legal, é legal. Um dia tu vier aí, pode ter certeza que a gente vai assar uma carne pra ti aí. Combinado, então. Essa eu vou fazer questão. Essa eu preciso. Vou aproveitar, vou me organizar para ir para uma oportunidade próxima para a Maratona de Porto Alegre. E quem sabe a gente não já faz alguma coisa. Exatamente, a gente veio, quando o Hugo vem aqui agora, a gente ia fazer um churrasco para ele, né? Ele teve agora esse ano aí. Mas aí acabou que ficou no horário dele de voo, aí a gente acabou comendo pizza mais. Mas sempre quando vem alguém de fora aí, a gente. Paulista, então, comemorar de estilo paulista, pô. Isso, exatamente. É a pizza de vocês aí, né? Então. E aí é legal, cara. A gente tem vontade bastante de receber vocês. Volta e meia a gente comenta, eu e a Lívia aí de. Uma hora se o Everaldo, o Thiago, o Renan. O Renan eu sei que vem agora para correr a Maratona de Porto Alegre, né? E tem que vir aí pra gente fazer um assado, cara. Tem. Vamos combinar esse encontro em breve. Preciso experimentar esse churrasco gaúcho. Mas. E aqui é o contrário. Que aqui, só pra fechar aqui, que aqui é o contrário, né? Aqui não é tipo assim, a gente corre, se der, a gente come o negócio. Não, aqui a gente come o churrasco, se der, a gente corre. É sobre isso, senhoras e senhores. Tem amigos que saibam fazer churrasco também. Tem, a galera gosta de assar aqui. A galera tem bastante galera que assa aí. Gabriel, muito bom, cara. Muito, mano. Se deixar, a gente ter assunto pra caramba. Eu já quero trazer você aqui também depois. Vamos combinar certinho para você falar um pouco sobre essa questão de treinamento para projetos como esse que você
né, pretende fazer já em 2026, né? Eu acho que é interessante a gente trazer esse assunto aqui também. Então, já está convidado para a gente voltar aqui e falar em um outro programa só sobre treinamento, explicar um tipo de treinamento, como é que funciona para um projeto como esse, né? Como você explicou, projeto de 100 maratonas, você se preparou para praticamente o ano de 2023 inteiro para poder concluir esse projeto. Então, Sim. acho que é legal trazer um pouco também dessa informação um pouco mais técnica para quem está escutando a gente, porque a gente sabe que o corredor amador tem essa ambição de fazer projetos, tá? A gente tem o Gabriel Giga também, né, que faz um projeto incrível em Presidente Prudente. O Edu fez algo recente também lá, esqueci a cidade do Edu, pô, não é Araras. Ai, caramba, esqueci agora, mas ele fez o Natal Sem Fome agora, levantou mais de Sim, sim, sim. projeto muito louco, mas não é tão simples o realizar de um projeto desse. Você precisa estar muito bem preparado fisicamente para que o teu corpo suporte, né, toda essa questão dessa atividade física, né? Porque, como você mesmo falou, a maratona ela judia demais, a corrida em si, né, ela judia demais do corpo, né? Então é importante a gente trazer também essa informação de quanto é importante a questão do treinamento. E falando em treinamento, Gabriel, eu queria que você compartilhasse um pouco, que foi a ideia desse programa aqui, de a gente poder trocar um pouco dessa ideia também. Queria que você contasse um pouco para a galera agora que está ouvindo a gente, como é que é essa questão, cara? A gente falou no começo do episódio sobre a sua experiência em treinar deficientes visuais. Eu queria que você compartilhasse um pouco como é que é esse processo para quem não está dentro da educação física, para quem tem vontade de atuar como guia. Você falou algo, por exemplo, que me chamou atenção e eu já reparei, e eu não lembro se eu prestei atenção nisso em todos os lugares que eu estava. Quando você comentou que a sua primeira experiência lá, você encontrou. Como é que é o nome do rapaz mesmo? Oneide. O Neide, ele estava correndo lá, ele estava correndo com bastão, com uma. Era isso. E Isso. na volta da pista de atletismo, existe algum tipo de proteção de guia para esse tipo de atleta? Porque eu não me recordo, eu passei em poucas pistas, né? Mas eu não me recordo de todas eu ter tido esse cuidado de olhar se na volta da pista de atletismo se tem aquela barra de. Imagino que seja uma barra de metal, né? Fazendo a volta ali. Né? Isso. Como é que funciona essa parte? Na verdade, assim, via de regra, assim, essa barra, profissionalmente, ela não foi feita para deficiente visual, assim, sabe? Essa barra, ela faz uma separação da, da área ali de arbitragem, da área do pessoal que acompanha a prova dos atletas, né? Mas no contexto amador, a gente utiliza essa barra aí para pessoas com deficiência visual que não tem guia, entendeu? Que ela vai caminhar ou ela vai correr sem o guia, porque existem muitos atletas que correm sem guia, né? Então a gente tem, não são todas as pistas, tá? Não são todas as pistas, a maioria, vou te dizer assim. As de Porto Alegre, todas que tem em Porto Alegre, nós temos 4 pistas de atletismo em Porto Alegre. Das 4, 3 tem. Das 4, 3 tem, né? Só uma que não tem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da pessoa que vai se preparar, que é uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Por uma pessoa que a pessoa que vai se voluntariar para poder treinar um atleta para guiar um atleta de deficiência visual, tanto se voluntariar como ser profissionalmente. Tem pessoas que são atletas também, guias, são remunerados para isso, né? Ele tem que ter em mente que ele também é um atleta, né? Ele também precisa se comportar como um atleta, né? No mesmo nível daquele que ele vai guiar, entendeu? Então, por exemplo, por isso que a gente... Não basta só você, tive vontade, quero fazer uma boa ação. Não, você tem que não basta só tu querer ter a boa ação, né? Tu precisa ter em mente que tu precisa estar bem preparado para poder guiar, entendeu? No mínimo, você precisa estar no mesmo nível daquele atleta que você vai guiar. Esse é o mínimo, entendeu? Você está no mesmo nível. Segundo ponto é que a gente não busca... Por exemplo, o Thiago vai lá guiar um atleta e tu começa a guiar vários atletas, né? A gente tenta sempre manter com o mesmo atleta, né? Claro que acontece, o fulano não está sem guia ali, a gente troca. Mas a gente procura sempre ter aquele atleta fixo, né?
Sim, ter dois por deficiente visual. Ah, eu tenho o Thiago e tenho o suplente. Thiago não pôde, é aquele dali que vai fazer sempre. entendi. Porque a gente tenta para que aqueles dois, que o guia e o atleta, eles consigam treinarem juntos, né? Ou não necessariamente eles fazer o treino juntos, mas eles ter o mesmo nível de treinamento, entendeu? Por exemplo, agora, por exemplo, o seu Oneide, eu vou guiar ele na maratona de Montevidéu, Legal. né, nos 42. Entendeu? Então a gente está treinando junto já para a maratona de Montevidéu, entendeu? Porque para a gente poder correr no mesmo ritmo dele, né? Quando e aí tem duas coisas, né? Quando o atleta ele vai para um nível de competição, por exemplo, o deficiente visual, ele vai competir numa prova, mesmo que seja por categoria, ou essas provas de regionais, assim, existem algumas regras, né? Quando você vai guiar um atleta guia, né? Por exemplo, digamos assim que eu guiei lá o João, né? E nós ganhamos a prova. Se a arbitragem pegar que eu estava na frente dele durante a corrida, ele está desclassificado da prova, entendeu? Eu preciso correr lado a lado com ele. Um nível, claro, que você vai treinar na rua, claro, aí você tá, beleza, varia às vezes um puxa o outro, né? Se um tá mais cansado. Mas no nível competitivo, existe essa regra que é bem importante. Por isso que os atletas eles têm que treinar no mesmo nível, né? Se eu tiver Entendi. um pouco à frente dele e ele ganhar a prova, ele vai ser desclassificado, entendeu? Porque E se, ele. se ele tiver um pouco à frente e você um pouco mais atrás, interfere? Não. Não, se ele tiver um pouco se ele tiver à frente de mim, não tem problema. Agora, se eu tiver à frente dele, sim. Entendi. Entendeu? Porque daí eu que enxergo, tô puxando ele. Entendi. Tô fazendo ele ter vantagem sobre o outro que não enxerga, Uhum. né? Então tem essas regras assim que é bem importante, né? Que a gente já teve problema aqui, nós tínhamos um deficiente visual que ele era de alto rendimento, assim, e ele acabou que ele ganhou uma prova uma vez geral, ganhou de quem enxergava, entendeu? A dupla ali, né? Sim. Só que o guia estava na frente dele e Putz. aí não validou a prova, assim, né? Então tem que ter esses cuidados, assim, né? Ah, outra coisa que eu sempre falo, assim, de ter o cuidado, é que antes de ele ser uma pessoa com deficiência, ele é uma pessoa, Uhum. entendeu? Então, por exemplo, eu não posso só chegar no sentido assim, ó, porque ele tem uma deficiência, eu vou inserir ele no esporte e ele vai se superar, ele vai entrar de qualquer jeito, ele vai, sabe? Ele pode se superar, sabe? Porque é bonito as pessoas de fora olhar um deficiente visual se superando. Não, eu preciso ter um olhar técnico com ele, principalmente o profissional, né? No caso, né? Preciso ter um olhar técnico com ele, que antes ele ser um deficiente visual, ele tem um coração que bate durante uma prova, Sim. ele tem um grupo muscular dele, então eu preciso ter O esse treinamento olhar. precisa ser igual para ele, porém, é óbvio que a gente vai ter que adaptar um pouco o treinamento para ele, porque é óbvio, né? Ele Exatamente, quer fazer claro. muita coisa, e como é que eu lido com isso, né? Como é que eu resolvo? Isso. Isso eu vou adaptar o treino para ele, só que eu não vou ficar só na linha do trabalhar só a superação com ele. Né? Ele tem que se superar. Bah, ele é deficiente visual, ele vai ter que sempre se superar. Não, ele vai Ah, fazer todo dentro dia. que ele pode entregar. Né? Então, existem algumas dificuldades que a gente tem, né? Principalmente atleta amador, que é a questão, principalmente, por exemplo, agora nesse período agora, período de férias, né? Uhum. Muitos saem de férias, muitos guias estão de férias, e aí a gente falta muito guia para deficiente visual. Né? Eles estão, por exemplo, o seu Oneide agora, que é meu aluno, ele está na praia agora, ele foi para a praia agora passar o Natal e o Ano Novo. Certo. Nós estamos num desafio porque ele está na praia lá, não tem ninguém para guiar ele. Aí O treino sábado precisa agora, acontecer. isso acontece bastante, entendeu? Então esses são os desafios que nós temos, entendeu? Por exemplo, ó, agora sábado nós vamos deslocar o meu treino que a gente faz aqui em Porto Alegre, aos sábados, a gente vai fazer o treino lá na praia, só para poder guiar o seu Nate, para ele poder correr pelo menos uma vez nesse período que ele vai ficar lá. Aí a gente conseguir um guia que vai na terça-feira lá e vai guiar ele, para ele conseguir fazer 2 treinos nesse período. Então tem esses desafios, né? Tem a questão do local que você vai treinar com eles também, né? Então isso pode interferir também, né? Se o local não é bem adequado, entendeu? Então correr na rua nem sempre é um lugar seguro de correr com eles, na calçada,
não é um lugar seguro de correr com eles, né? Eu sempre aconselho ou corre numa área que é destinada para corredores, que nem aqui a gente tem a orla, né? Ou numa pista de atletismo. Mas se você correr na calçada, assim, já é meio ruim, porque daí tem muito degrau, tem buracos, né? Gente, Enfim. é difícil, né? Isso é mais difícil, assim, né? Então, principalmente pro guia, né? Pro guia, assim, que tu tem que ter, exige muito mais atenção do guia, né? Então, Hum. é basicamente isso, assim, né? A gente tem esses cuidados, assim, né? A gente sempre orienta, assim, eu sempre oriento quando chega pessoas que querem começar a guiar. Não é uma corrida como se tu vai correr sozinho, que tu sai. Geralmente a gente corre, nós loucos das maratonas, a gente corre se filmando, assim, a gente fala, a gente Sim, zoa, né? Quando tu vai, né? A gente tá. É uma é, loucura, né? sim, Como é que a gente tá correndo ali, né? A gente tá fazendo um vídeo, um podcast correndo, é, né? Quando você está guiando um deficiente visual, você não pode ter esse comportamento que você tem quando está exato. correndo sozinho, né? Porque você está guiando uma pessoa ali, então a atenção tem que estar totalmente nela, assim, né? Então, geralmente, quando eu guio deficiente visual, eu não falo no vídeo, assim, eu não faço vídeo, só Sim, se outra pessoa faz, assim, mas ainda assim, meu olhar tem que estar 100% naquele que eu estou sendo guiado, né? Eu tô guiando, né? entendi. Então, E para uma pessoa que não tem experiência, Gabriel, uma pessoa que nunca teve experiência com isso, né, se voluntariou, achou uma corrida, achou uma associação, aqui em São Paulo mesmo tem o pessoal do Aquiles, que eles fazem um trabalho muito bacana, né, com deficiente visual, enfim. Inclusive, um tempo atrás, teve algumas aberturas de vagas, né, para guia e tal. Eu tentei me inscrever para participar das palestras, porque eles dão um treinamento para isso. Eu achei que é muito bacana, passo informação. E a gente sabe que é importante você estar habilitado, de certa forma, para poder ser um guia, né? E eu sei que existem também alguns cuidados básicos, né? Que muitas vezes se a gente já erra, quando vai ajudar algum deficiente na rua a atravessar uma rua, que sai pegando pelo braço, não é que se pega pelo braço, deixar ele pegar pelo braço. Eu acredito que na corrida, no treinamento de corrida, tem alguma coisa assim. Quais são as regras da, não sei se eu posso chamar isso da boa vizinhança, não sei, tem alguma coisa de regras que você precisa, como guia, saber se comportar com outro atleta? Como é que é? o ideal, por exemplo, assim, né? O melhor é você conhecer bem a pessoa que você vai guiar, né? Antes de você guiar ele na corrida, é interessante você já ter o contato com ele antes, assim, já ter essa conversa com ele antes, saber o que ele tem de característica, por exemplo, assim, o que via de regra, de forma geral, assim, que na maioria dos deficientes visuais não gostam, o atleta amador, né? É que tu segure ele, por exemplo. Tu tá correndo, aí tem um quebra-mola, entendeu? Então, e tu não viu o quebra-mola, assim. E aí tu vai lá, nós, por instinto, a gente faz aquele movimento assim, segura no braço, buraco aqui, sabe? Segurou Sim, ele, assim. segurar no braço, sim. Geralmente, na maioria das vezes, o deficiente visual não gosta disso, porque isso assusta ele, entendeu? Porque quando ele tá correndo, ele confia 100% em ti, entendeu? Ele só tá fazendo o movimento da corrida. Ele não tem noção de nada que tá pela frente dele. Entendeu? Então, tipo, se tu faz esse movimento muito brusco com ele, entendeu? Tu acaba assustando ele. Então, por isso que eu digo que o conhecer o deficiente visual é a melhor forma. Ah, você quer entrar, você quer começar a guiar deficiente visual, acompanha um grupo, vai no grupo, conversa com eles, sabe? Assiste os treinos, se possível, tu caminha com eles, dá uma volta, sabe? Antes de você começar a correr, não chegar assim, eu cheguei no grupo, vou começar a guiar agora aqui, sabe? Peguei qualquer um e saí guiando. Uhum. Porque geralmente eles se assustam com isso, né? Então tem alguns códigos que a gente faz ali. Tu quer tirar ele para a direita, tu dá só um puxãozinho, ele vem. Tu quer jogar ele pro outro lado, tu dá uma cutucada assim no braço dele com o cotovelo, assim, ele já entende que ele tem que ir para esquerda. Tem um buraco. Tem uns que gostam que tu faça a contagem decrescente, por exemplo, ó. Em 5 tem um buraco, aí vai lá, 5, 4, 3, 2, 1, Aí ele já sabe? sabe que precisa saltar, né? Ou tu diz, ó, no terceiro dígito nós vamos saltar, entendeu? Daí tu já fala pra ele. Então tem que ter esses cuidados, assim, que eu acredito que o primordial pra tu não errar nisso
essas regras, que elas não são regras assim, sabe? Elas não, se tu errar nisso, não pode fazer isso, sabe? Mas em vias de regra é melhor, assim, né? Tu conhecer eles, né? Porque como eu falei, assim, eu sempre digo para quando chega alguém para guiar, que vem falar comigo, assim, ó, quero guiar, me consegue alguém para guiar. Eu sempre digo, cara, primeira coisa, o deficiente visual, ele vai confiar 100% em ti. Então tu precisa esquecer tudo que é distração, entendeu? Esquece o celular, esquece quem tá contigo ali, te concentra totalmente nele, entendeu? Então, ele não enxerga, quem enxerga é tu, né? Então basicamente é isso, assim, ele passa por você conhecer o atleta, É uma né? Você, responsabilidade muito grande, né, Gabriel? Se você for pensar, tirando é. o lado do voluntariado, que é muito bonito, que é muito importante, é Isso, é. necessário, mas é que você acabou de falar, são os olhos É, daquela exatamente. pessoa. É, Ele vai confiar cem por é. cento em você. Então, não tem que ter esse negócio de distração, porque é Isso. normal você, poxa, eu tô ajudando alguém tá filmando, alguém tá falando É, comigo, né, alguém tá cumprimentando o atleta, que isso é normal. exatamente. Isso Claro, acontece, é comum acontecer, é aquele incentivo, pô, claro. parabéns, campeão, tal. É. Mas você tem que continuar focado ali. Ele É, pode cumprimentar, acenar, fazer, isso, exatamente. Principalmente mas no início, você tem porque que estar ali, né? principalmente no início, assim, né? Nesses primeiros contatos, assim, você tá 100% focado. Depois, quando tu vai guiando sempre aquele mesmo, ele vai te conhecendo e tu vai conhecendo ele. Aí vocês vão criando um vínculo. Aí as coisas começam a ficar mais naturais, entendeu? Por exemplo, eu tenho atletas que eu já guio há anos, entendeu? Desde o início ali. Por exemplo, o seu Neide é um deles, que eu já guio há 10 anos praticamente. Então, tipo assim, eu já guio ele em trilha, eu já guio ele em pisos diferentes, porque eu já conheço a respiração dele e já me conhece também, entendeu? Mas tudo é isso, assim, é tudo tu te desprender de qualquer outra coisa e focar 100% nele ali, né? Então, para poder dar tudo certo, porque é uma responsabilidade muito grande e é um risco, né? É um risco de vida que tu corre ali, né? Tu atravessar uma rua e tu não vê um carro vindo do lado esquerdo, do lado que ele tá, né? Sim. Entendeu? Então, o buraco, né? Ou ele quebrar um. Tipo assim, Gabriel, graças a Deus, nunca tive acidente de um atleta comigo, assim, né? Sim. Mas eu já tive colegas que, por um descuido, e mesmo já com toda a experiência, descuidaram e, enfim, pisou num buraco, o deficiente visual, Pode ou até tu acontecer, mesmo, né? pode acontecer, Porque tu tem que normal. estar atento no caminho dele e no teu caminho também, né? Daqui a pouco tu te distrair, né? Tu tá 100% focado nele e tu esquecer do teu buraco, né? Então é isso que a gente quer, que é isso, assim, é uma responsabilidade, mas é muito legal, é muito gratificante, assim, né? Quando tu consegue, né, ver. Eu guiei um senhor de bicicleta, é um senhor que ele tem 60 anos e ele ficou cego aos 50 anos. Ele era Caramba, policial, ele foi fazer uma cirurgia, teve uma complicação, ficou cego. Ele ficou 10 anos numa cama, em depressão, caramba. né? Tipo assim, ó, ele era um cara atleta, assim, e ele ficou 10 anos depressivo, assim, né? Porque não enxergou mais e tal, a mulher dele largou ele e tal, os filhos dele não tinham muito contato. E aí ele descobriu o nosso grupo, que trabalhava com corrida, e a gente tinha uns grupos, tinha uns atletas de bike nesse meio tempo, e a gente fez um pedal até lá o litoral norte aqui. Fizemos um pedal de 150 quilômetros com ele, assim, eu botei uma bike atrás, assim, depois esse senhor se descobriu na bike. Hoje, ele não é da corrida, ele é da bike, Sim. é o seu Egídio, ele pedala, assim, ó, o Rio Grande do Sul inteiro, assim, até por fora, ele Legal. já foi pro Uruguai, já foi por Santa Catarina, pedala loucuras aí, né, com bike. Se descobriu nisso, né? Caramba, descobrir um novo jeito de viver a vida. A gente tem uma noção do quanto deve ser difícil para eles, né? Mas o quanto é difícil para a gente também tentar se Uhum. colocar no lugar deles, Exatamente. a tal da empatia que todo mundo fala, né? Mas nós, como profissionais de educação física, ter essa sensibilidade de olhar, de saber que não é de qualquer jeito, de saber que você vai precisar muitas vezes adaptar para a pessoa conseguir fazer o treinamento, para a pessoa conseguir realizar os seus objetivos. E, cara, depois a gente tem que falar mais disso, cara. Acho que é um assunto importante trazer aqui, compartilhar Uhum. esse tipo de conversa, inclusive para fortalecimento, cara. O que você pode compartilhar falando sobre fortalecimento de corrida, né, para pessoas que
que têm deficiência visual, como é que é feito o preparativo deles? Porque para pessoas como nós, que enxergamos, né, que os videntes, já é difícil para a gente acertar um exercício, né, com o professor mostrando, como é que é para um deficiente visual, cara? Como é que é feito esse processo de fortalecimento com eles? Então, isso varia muito da personalidade da pessoa, né? Uhum. Tem pessoas que conseguem se virar melhor. O que eu já observei ao longo desses anos, né? É que tu consegue enxergar bastante diferença entre a pessoa que ficou cega e a pessoa que nasceu com deficiência visual já, né? Certo. Então tem bastante diferença isso. Geralmente a pessoa que nasceu com a deficiência visual, ela já é muito adaptada para tudo na vida, sabe? Para preparação física, para poder fazer os seus treinamentos, né? A pessoa consegue treinar em esteira, consegue fazer treino de musculação. Agora a pessoa que ficou deficiente visual é muito difícil, né? Eu tenho vários assim que ficaram deficientes visuais e eu sofro bastante com isso, assim, né? Eu tenho uma menina ali que eu atendo, que ela tem 28 anos, e ela ficou deficiente visual aos 15 anos, né? Então, tipo assim, e ela começou a correr agora, faz um ano, vai fazer um ano que ela corre, né? Uhum. Então, a parte de preparação com ela é muito difícil, né? Então, a gente tem que sempre ter alguém perto, sabe? Muito próximo, assim, né? Então, eu digo assim que varia tipo assim de pessoa para pessoa. O treinamento, o treinamento em si, ele é o mesmo. Ele se executa de forma diferente, adaptada para ele, Certo. mas ele segue o mesmo O protocolo de treinamento é o mesmo. mesmo protocolo de treinamento que tu vai dar para alguém que tem visão, né? Mas tu vai adaptar para o profissional que vai trabalhar com, devem ter nos assistindo também, profissionais de educação física, profissional que vai preparar uma pessoa com deficiente visual, ele precisa adaptar os seus treinos, entendeu? Talvez colocar treinos mais em esteira, né? Porque vai facilitar o deficiente visual quando ele não tem um guia, Sim. né? Então isso é bem importante, assim, você colocar um pouco mais de esteira, observar se ele sabe correr em esteira também, né? Porque tem uns que também têm dificuldade de correr em esteira, Uhum. mas uns trabalhos mais indoor, assim, né? Que sempre facilita eles, assim, né? Tanto evitar exercícios de. Eu evito muito exercícios de mais funcionais, assim, sabe? Tipo, por exemplo, um treinamento funcional para um deficiente visual, ele é mais xarope de fazer, né? Então a gente trabalhar mais com as máquinas, assim, com musculação, Aí, trabalhar no caso, o próprio uso da academia acaba sendo um pouco mais oriental, mais puro para indicado eles, assim. pela facilidade, né, de execução. Isso, pela facilidade, né? Tu fazer um trabalho mais indoor com eles, assim, Uhum. numa academia, traz um pouco mais de segurança para eles, Sim. né? Tu consegue fazer um pouco mais, assim, né? É, porque daí tu tem os aparelhos, tu consegue. Isso, por exemplo, eu tenho alunos que é online, tem aluno que é presencial, né? Mas tu consegue ir lá fazer o exercício com ele, mostrar para ele como é que se faz, ele dentro do equipamento. Agora, se tu faz um treinamento funcional, já é um pouco mais difícil, assim, né? Pro deficiente visual, É né? bacana. Então, essa mais ou menos é a preparação com eles, assim, né? Tu sempre tem esse olhar, assim, tem que ter esse olhar, assim, né? Essa empatia, né? Que tu falou, assim, né? Bah, o cara não enxerga. Então eu preciso facilitar o máximo possível para ele, mas sem perder o objetivo que eu quero alcançar, entendeu? Sim. Por exemplo, tô treinando o seu Nate para maratona de Montevidéu, entendeu? Então, tipo assim, eu adapto o treino dele, mas eu tô focando na maratona. O treino dele é para a maratona, mas adaptado para ele, Sim. entendeu? Então, para o profissional de educação física é uma riqueza assim de que tu pode ir crescendo nisso, em conhecimento, de ir atrás das coisas, tu adaptar, né? É um ramo de trabalho muito bom também, né? Então, basicamente é isso assim, né? Que legal, cara. É bom, acho que é legal a gente compartilhar essas dificuldades, né? Esses acertos, esses erros que acontecem para quem tem, para quem não tem experiência, trazer um pouco dessa realidade. Acho que essa conversa é importante, né? De forma alguma, a gente quer, para você que está escutando, para você que está assistindo a gente aqui no YouTube ou no Spotify, para você que só ouve nos aplicativos de áudio, é importante que você
continue com essa chama do voluntariado, de querer ser um guia, mas que você tenha esses cuidados que o Gabriel falou. Não é tão simples assim. É importante você ter empatia com quem você vai guiar. É importante você ter um mínimo de intimidade, de conhecimento com essa pessoa, né, para que você faça um trabalho no mínimo assertivo, né? Porque, de novo, você é o olho daquela pessoa, você é a visão daquela pessoa, então ela vai confiar 100% em você. Lógico, imprevistos acontecem com pessoas experientes, com pessoas sem experiência alguma, mas se coloque no lugar dessa pessoa, né? Se você estiver esperando um guia, como é que você gostaria que esse guia se comportasse? Então, pensar muito nesses detalhes antes de querer pegar alguém para poder acompanhar numa prova, né, Gabriel? Acho que se colocando no lugar já é o primeiro passo muito bom. Já é o primeiro passo, um baita passo mesmo, você ter essa empatia aí com quem você vai guiar, né? Muito legal, muito legal. Gabriel, eu quero te agradecer, cara, por esse seu tempo, por você estar aqui com a gente, conversando, compartilhando um pouquinho dessa sua experiência. Tá convocado, não vou convidar, vou convocar a voltar mais vezes para a gente falar mais sobre treinamento, falar desse seu projeto aí que vai vir para o ano que vem, para quem ouve ainda em 2025, para quem já ouve em 2026, nesse ano aí possível de 2026, para quem está no futuro, 2027, 2028. Vai ter outros programas falando do projeto que já aconteceu. Enfim, o podcast é legal porque ele é atemporal, né? Então a gente não sabe quando as pessoas estão escutando ou assistindo esse programa. Mas obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, pela nossa amizade. Eu queria que você falasse dos seus projetos, chamasse o pessoal para conhecer. Eu vou colocar você aqui na nossa tela principal para você falar mais do seu projeto. Convido o pessoal para conhecer a sua assessoria, fala do livro, fala dos seus projetos, enfim. O microfone está na sua mão, meu jovem. Então tá, gente, eu gostaria de convidar vocês para me acompanhar, né? Eu procuro sempre inspirar as pessoas através do esporte, né? Eu utilizo o esporte como ferramenta para inspirar as pessoas a cuidar da sua saúde, né? Como o Thiago falou, no próximo ano, no ano de 2026, eu vou estar, se Deus quiser, ainda não tem a data, né? Vai ser ou no primeiro ou no segundo semestre. Eu vou estar executando um projeto de correr uma maratona por dia. Mas eu já vou começar a partir de janeiro agora de 2026 a desenvolver pequenos projetos de correr todos os dias. A questão da alimentação também vai ser um projeto de correr todos os dias, zero açúcar. Então vai ser legal assim para inspirar as pessoas também a cuidar da sua alimentação também. Nas minhas redes sociais, Gabriel Jacques Prof, eu falo bastante sobre isso, sobre você, prioridade, sobre superação, sobre propósito, sobre você praticar atividade física, seja ela qual for. E eu tenho uma assessoria chamada Corre Junto Assessoria, você pode seguir lá e me acompanhar. Também tem um livro do Transpira, Respira e Inspira, né, que eu compartilho, eu resumo assim um pouco da minha história, de quem eu sou, de onde eu saí, do projeto que eu desenvolvi das 100 maratonas em um ano. Então é isso aí, te convido para me acompanhar aí e vai ser um prazer estar contigo aí. É isso aí, senhoras e senhores. Esse é o Gabriel Jacques, palmas pra plateia virtual. Aê, é isso aí. Pra quem ainda não viu, é esse livro que tá aqui na minha mão. Esse livro aqui, ele tá aqui, eu tava aqui relendo a história dele. Página 97, tá aqui, ó. Tem algumas fotos aqui do livro, ó. Você tem ainda livro pra vender, Gabriel? Como é que você tá de livro aí? Tem um livro aqui pra vender aqui. Você pode me chamar. Eu sei que no Instagram do Gabriel tem lá um Linktree lá que tem um monte dos links dele lá. Tem aqui foto dele. Esse que tá aqui Esse é o Fabinho. Esse é o Fabinho. Tem uma foto aqui com o Gabriel guiando alguém guiando o Fabinho na prova. Isso, Fábio, grande amigo e aluno de corrida. Isso aí, ó. Esse Fábio aí, ó, só um parênteses, esse Fábio aí, eu peguei esse cara aí, ele chegou em mim com o sonho de poder correr, né? 1 quilômetro. Eu comecei a treinar ele e nessa prova aí foi os primeiros 10 quilômetros que a gente fez no litoral. E hoje, acho que foi 2 semanas atrás, ele fez a primeira meia maratona dele que ele fez com a Lívia. A Lívia guiou ele. Caramba, que show!
Olha que louco. Isso é muito. Para quem tá só escutando na versão em podcast, não tá acompanhando as imagens, eu compartilhei algumas imagens do livro que tá em minhas mãos, tá? Do Transpira, Respira, Inspira. Depois, se você ficar curioso, ou você assiste a versão em vídeo, eu vou subir, acho que depois dá para tirar uma foto na edição, acho que eu coloco isso daí no site depois. No site do Corredor Demente, corredordemente.com.br, você vai lá no link na edição desse episódio de número 80. Você vai poder, vou colocar algumas imagens lá para a gente poder compartilhar, para preencher melhor, né, esse podcast. Então, para você que está só escutando no Spotify, na Amazon Music, né, pro podcast, vai para o nosso site, porque lá vai ter algumas fotos que não dá para colocar nas plataformas de áudio. Se você que está vendo aqui no YouTube ou no Spotify está vendo só a versão em vídeo, vai lá para o site, tem um link aqui na descrição para você poder ver algumas fotos que a gente vai colocar aqui nesse episódio também, para ficar mais rica essas informações. Tá certo? Gabriel, brigadão, cara. Deus abençoe. De novo, manda um abraço para toda a família. Com certeza a gente não vai se ver até o Natal. É só ano que vem. Mas já, Feliz Natal, que Deus te abençoe sua família aí. Feliz Ano Novo também. A gente vai se falar nos grupos do WhatsApp, óbvio, né? Mas já deixar meus votos de felicidades aí. Agradecer de novo pela nossa amizade, pelo seu tempo e, enfim, cara, te espero aqui mais vezes pra gente trocar uma ideia, falar sobre corrida. Em breve eu quero estar aí para experimentar o churrasco. E nóis, meu jovem. Eu que agradeço. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo privilégio de poder estar aí mais uma vez. Convido, deixar meu convite aí para ti aí, né? Minha casa tá de portas abertas aí para te receber, para vir comer o churrasco comigo e se der a gente corre. Se der, sai. É disso que a gente gosta. Bom, essa conversa vai ficando por aqui, mas não sai daí não, porque eu tenho mais um recado para você no bloco final. Não sai daí, vou dar uma vinheta e a gente volta já já. É isso aí, meu jovem, baita de um programa, não foi? Eu falei pra você que foi um programaço. Essa entrevista com o Gabriel foi muito louca, eu curti demais, aprendi muito. Eu tenho certeza que você também aprendeu demais. Entrou um pigarro aqui, quase que eu tossi aqui no ar. Mas é isso. Bom, quero agradecer a você que ouviu, que ficou com a gente até o final. Comenta no Instagram, comenta no Spotify, comenta no YouTube, o que você achou desse episódio, o que você achou de mais relevante. Se você sabia, por exemplo, desses detalhes da importância, né, de ser um guia para a pessoa com deficiência visual, se você tinha noção da dificuldade que é para fazer o treinamento, uma adaptação e o quanto isso é relevante também, né? A gente percebeu que só a boa vontade não é suficiente, a gente precisa ter alguns cuidados para que a gente possa exercer essa função de guia numa prova para alguma pessoa com deficiência visual de forma correta, de forma eficiente, porque como foi falado no episódio, os seus olhos são os olhos daquela pessoa, ela confia integralmente em você, então é importante que você faça isso da melhor forma possível. Sem contar o spoiler que a gente teve, né? Baita de um spoiler que o Gabriel deu pra gente aí. Então, ó, fica ligado porque ele vai voltar aqui para falar mais sobre esse desafio que vai acontecer em 2026. A gente gravou esse episódio no dia 23 de dezembro, um pouquinho antes do Natal, mas foi muito legal, foi um tempo enriquecedor e eu espero que tenha sido para você também, tá bom? Obrigado pela sua audiência, para você que ouve nas plataformas de áudio, obrigado para você que assistiu ou ouviu no Spotify, para você que acompanha no YouTube, obrigado. Esses dias eu fiz um balanço da audiência do Corredor Demente e eu fiquei muito feliz com os números, então obrigado por cada play, por você que separa aí um tempo do seu dia para ouvir o que a gente grava para você aqui, tá bom? Então obrigado pela sua audiência. Tamo junto, o Corredor Demente está completando aí 2 anos no dia 31 de dezembro na São Silvestre. Vamos completar aí mais 2 anos de vida. Eu tô feliz demais. Então vai ter programa para comemorar esses 2 anos. Então aguarde, de olho no feed. Por isso que é importante você assinar o feed, tá? Assina o feed do Corredor Demente, assina aí no aplicativo que você ouve, no YouTube. Se inscreva no canal. Quem acompanha no YouTube também sabe que tem acesso a vlog, tem mais um monte de conteúdo que eu subo por lá. Então é importante você estar com a gente em todas as redes. Segue lá no Instagram, @corredordemente, Facebook também Corredor Demente, TikTok, @corrida.ondement, tá bom? Segue lá também,
Tô subindo alguns vídeos lá no TikTok. E é isso, gente. Obrigado pela sua audiência. Tamo junto. De novo, se inscreva nas plataformas aí que você tá escutando. E é nóis, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe. E lembre-se, Corrida On Demand no seu ritmo sempre. Até o próximo episódio. Até o programa 81, comemorando 2 anos de Corrida On Demand. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau. Corrida On Demand. No seu ritmo sempre.